Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o Anuário de Segurança Pública com dados do primeiro semestre de 2020. Eu gostaria de falar nesse segundo bloco um pouco sobre a situação das mulheres, né? Amanda, segundo o próprio anuário, e eu vou abrir aspas aqui, o Brasil ostenta números obscenos de violência de gênero, fecha aspas. Nesse primeiro semestre, no entanto, a gente viu uma redução de quase 11% dos boletins de ocorrência de lesão corporal dolosa e de quase 17% dos registros de ameaça. A gente pode concluir que o isolamento social dificultou a chegada dessa mulher à delegacia, aos espaços onde ela pode fazer esse registro? Com certeza. Um dos maiores impactos da violência nos índices sociais, um dos maiores impactos da pandemia nos índices sociais da violência foi especificamente nos casos de violência contra a mulher. Isso não só no Brasil, mas em todos os países que acabaram por experimentar a quarentena e o regime de isolamento social. Desde março, isso vem sendo colocado como questão internacionalmente e nacionalmente, e no Brasil não foi diferente. A gente identificou nesse anuário duas tendências para a questão específica da violência contra as mulheres. Uma primeira tendência que foi de redução do registro de crimes como ameaça, estupro, lesão corporal dolosa, que é o que a gente conhece mais popularmente como agressão. Esse tipo de crime, ele apresentou redução nesse primeiro semestre. Mas a nossa leitura, na verdade, não afirma que esse tipo de crime ele diminuiu. Pelo contrário, a nossa indicação e as indicações internacionais sobre o tema apontam que esse tipo de crime ocorreu até mais, né? Em razão da maior proximidade da vítima com seu agressor, que em geral é seu companheiro, e um tipo de convívio muito mais duradouro e hostil durante essa quarentena, esses números eles foram elevados. Mas houve uma diminuição desses registros porque a mulher encontrou muita dificuldade para ir se dirigir até uma delegacia ou as autoridades competentes para fazer essa denúncia. E essa dificuldade de se dirigir foi colocada em razão dessas novas circunstâncias do isolamento social, tanto no sentido de permanecer mais em casa, como também a proximidade com o agressor impõe uma manipulação física e psicológica maior sobre a mulher, que a partir desse momento vai sentir mais medo e mais receio de fazer essa denúncia. Quando a gente olha, por exemplo, também as instabilidades que as redes de proteção, que os serviços de proteção à mulher, mas também diversos outros serviços, como de proteção à criança e adolescente, sofreram nesse período com menor número de servidor e um aumento absurdo dessas demandas. Então, tudo isso foi contribuindo para que os registros desses crimes fossem diminuindo, né? Quando a gente olha os registros de estupro, eles sofreram a menor redução. Não só porque ele depende da presença física da vítima para fazer essa denúncia, mas porque também o estupro depende de um exame pericial. Então, tudo que dependeu da presença física da vítima, para o registro, ocorreu uma diminuição, né? A segunda tendência que a gente viu foi o aumento do homicídio de mulheres e de feminicídios, o que comprova, juntamente com o aumento de pedidos no 190 em diversas linhas de ajuda, que essas ocorrências aumentaram, né? Ao mesmo tempo que houve redução desses registros, porque as mulheres sentiram muitas dificuldades de fazer essa denúncia, houve um aumento de feminicídios e de homicídio das mulheres. Ou seja, o que não dá para esconder, né? O estupro ainda dá para esconder, o feminicídio não dá para esconder. Não tem como, não é Não tem morte, como. não tem subnotificação. Queria falar um pouquinho da lei do feminicídio, Lene. É uma lei que entrou em vigor em 2015, né? E de lá para cá, os números de registros de feminicídio, eles vêm numa escalada, subindo, né? Você acredita que é um aumento de fato desse tipo de crime ou que há uma compreensão cada vez maior das autoridades policiais do que é de fato um feminicídio? Como é que você lê essa subida? Acho que tem relação, em algum nível, com isso que a Amanda tocou, né? Assim, essas instituições, elas têm toda uma divisão do trabalho, né, voltada para registrar ou não as ocorrências delituosas, né, que podem ser próprias da atuação policial. E, na minha experiência, é muito comum, no caso de violência contra a mulher, essas instituições procurarem não registrar, administrar o conflito sem o registro, apelando para os sentimentos, apelando
para a manutenção da ordem familiar, ou seja, uma coisa extremamente moralizante e que parte, evidentemente, de um ponto de vista masculino, né? Os homens, né, que, inclusive, são dominantes, não só do ponto de vista numérico dessas instituições, mas do ponto de vista moral, né, acabam estabelecendo um conjunto de formas de lidar com a recepção desses casos que é enviesado por essa vertente. Eu acredito que, com a existência da lei, né, e a lei, né, ela vai ser, de certa forma, cobrada por atores que estão em outros âmbitos, como o Ministério Público, a própria magistratura, e diante do apelo popular que isso pode ocorrer, dependendo do tipo da vítima, eu diria que essa lei passa a ser conjugada, ela passa a ser trabalhada tecnicamente, e isso permite a classificação diferenciada do que se fazia antes. Então, eu diria que acho que a dinâmica, sim, é crescente e guarda relação com esses discursos de ódio que estão cada vez mais naturalizados, que fazem parte do vocabulário político, né? Inclusive nas eleições agora nós estamos vendo, né, quantos e quantos sujeitos que buscam a representação popular fazem uso desses jargões, dessas formas violentas, né, de naturalizar a existência do outro. Agora, eu também acredito que haja uma melhor conjugação desses eventos de forma a fazer a tipificação penal, inclusive dando visibilidade ao próprio judiciário, né? Porque no judiciário ou no Ministério Público há sujeitos que estão buscando fazer uma escalada nas suas carreiras e determinados assuntos podem contribuir para essa visibilidade. Eu acredito que, né, a violência contra a mulher é hoje um tema bastante importante, sempre foi, mas hoje cada vez mais importante, por conta da mobilização das mulheres, por conta dos movimentos sociais, da mesma forma como vem ocorrendo com os negros, né? A problemática negra na nossa sociedade ela está colocada e você começa a ter especialistas nesses lugares, né? Tanto nas delegacias, quanto no Ministério Público, ou até na magistratura, em alguns casos. Então, agora vamos juntar esses dois temas, mulheres negras, né? Os números de 2019 mostram que 66% das vítimas de feminicídio, Amanda, são negras. E a gente fazendo um recorte etário também, que eu achei muito interessante do anuário, a maioria das vítimas está na idade entre 20 e 39 anos, que é justamente a idade reprodutiva da mulher. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esses dois recortes, o etário e o racial. O perfil das vítimas de violência de gênero, né? Eles nos demonstram que, embora a violência ela seja experimentada por todas as mulheres, uma parcela desse grupo, né, experimenta de maneira mais forte, né? E isso se dá, ao nosso ver, porque, por exemplo, quando a gente analisa e percebe qual é o contexto social que mulheres negras estão submetidas no país, é um processo de extrema pobreza, né? É um contexto em que essas mulheres, por estarem inseridas em um cenário em que a pobreza está instalada, em que o acesso a serviços públicos e a direitos como um todo é muito limitado e muito escasso, a gente começa a perceber que essa mulher, então, ela enfrenta mais desafios do que mulheres de outras classes, de outros estratos sociais, né? E isso faz com que, por exemplo, quando a gente percebe e analisa que a maioria dos agressores dessas mulheres, que são seus companheiros, isso nos faz olhar também que, por exemplo, esse contexto ele se liga muito a esse cenário de intensa dependência econômica que essa mulher se encontra em relação ao seu marido. Então, a dependência econômica que ela tem com esse homem faz com que ela esteja muito mais sujeita aos seus desmandos, né? A manipulação física e psicológica que esse homem oferece, que esse homem desenvolve sobre essa mulher, né? Então, esse perfil ele já nos demonstra que esse tipo de violência, que é a violência letal, ela atinge especificamente esse público, né? Esse público que se encontra muito mais vulnerável socialmente e que, em razão dessa intensa vulnerabilidade que se encontra, faz com que esteja muito mais dependente econômica e emocionalmente de um homem, né? Então, as mulheres negras se encontram nesses estratos sociais mais baixos e, portanto, são as que ficam mais vulneráveis a esses desmandos.
econômicos e psicológicos desses homens, né? Como você falou, nessa faixa de idade entre 20 e 39 anos, especialmente dentro de um relacionamento, né? O contexto de ocorrência dos feminicídios é muito diferente em alguns aspectos do contexto das outras mortes violentas intencionais, como homicídios que, em geral, ocorrem em espaços públicos, que são em ruas, que são espaços historicamente masculinos, né? O homem está na rua, a mulher está dentro de casa, em um espaço privado. Então, isso demonstra também como critérios como a idade, como a origem social, como a raça vão confluir em um contexto de intensa vulnerabilidade para essa mulher, onde ela se encontra muito dependente dos desmandos desse homem, e aí o que faz com que ela sofra os diversos tipos de violência, né? O feminicídio sempre é o resultado de várias violências que são perpetradas ao longo de anos, né? E com certeza essa mulher não foi vítima apenas do feminicídio, né? Mas vem há muito tempo sendo vítima de estupros, de agressões, de ameaças, da qual o feminicídio é apenas, infelizmente, o resultado maior. É muito triste, realmente. Obrigada, Amanda. Lênin, como a Amanda falou, agora eu vou dar o número aqui do anuário, quase 90% dos casos o assassino é companheiro ou ex-companheiro. 89,9%, 90% dos casos, né? O assassino é companheiro ou ex-companheiro. O Estado falha na proteção a essas mulheres, é preciso políticas públicas que avancem nesse sentido e durante o isolamento, a pandemia, foi falho também? O que a gente pode falar sobre isso? O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ela falha em se preocupar excessivamente com o crime e não dar atenção aos conflitos cotidianos, né? E, nesse sentido, há um verdadeiro... é necessário responsabilizar a política brasileira, as autoridades. E eu não gosto de falar em elite. Eu acho que no Brasil não tem elite. Eu acho que as oligarquias mandatárias de sempre, elas trabalham diuturnamente para desmantelar os meios pelos quais a gente pode construir, né, instituições que possam atuar na dimensão desses conflitos, começando pela educação, começando pelas políticas de emprego, né? Ontem nós assistimos à tentativa de desmantelamento do Sistema Único de Saúde, né, que é uma coisa histórica, que sempre foi tentada e não foi possível por conta dos movimentos. Agora, é impressionante que isso se deu em plena pandemia, né? Então, imagina o que não é feito diuturnamente para tirar as condições de vida da população e, nesse sentido, você naturalizar a brutalidade. O que estamos vendo aqui, nós estamos discutindo aqui, é o seguinte: essa sociedade ela é bruta, ela é brutal do ponto de vista das relações de proximidade, que não são vistas pelas autoridades como um problema, né, de educação pública, um problema que tem a ver com a república, com a democracia, de instituir, de instilar, de emular a igualdade de tratamento como algo que seja o eixo do relacionamento das pessoas, né? E, nesse sentido, como eu chamei a atenção, isso atinge as agências, né, de controle social, porque no âmbito dessas agências isso também é naturalizado. Não se quer saber, não se quer registrar, é um problema das pessoas. E olha só, a gente vê isso acontecer há muitos anos. Acho que a Amanda deixou claro que essa situação ela culmina, né, num feminicídio, mas isso vem, né, e quando você junta esses dados, né, envolvendo a eliminação física de mulheres, com o dado do crescimento de mulheres encarceradas nesse sistema prisional controverso que a gente tem no Brasil, mais os dados dos homicídios de jovens de 15 a 29 anos. Eu pergunto por que a gente não está falando em eliminação étnica de um grande segmento da população de pretos e pardos no Brasil. Entendeu? Porque me parece que a gente pode, olhando para outras sociedades, para outras experiências históricas, a gente pode se aproximar dessa interpretação, porque é alarmante o que se vem fazendo em relação a esses segmentos e que se soma à dilapidação da vida
material cotidiana, com o desemprego, com a precarização das formas de moradia, com a inexistência de saneamento básico, e que nessa pandemia, né, esta pandemia mostra claramente que desses quase 160 mil mortos, esses mortos têm cor, esses mortos têm um pertencimento social específico e que se aproxima, né, de certa forma, reflete essa dinâmica de violência que o anuário traz para a consideração do público. Traz como, né, o cotidiano de 2019 e 2020, mas que essa pandemia de 2020 é como se a pandemia seguisse os rastros da sociedade brasileira, na sua forma brutal de existir e de se relacionar entre si. Obrigada, professor Lênin. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo trabalho aí do Fórum de Segurança Pública, pelo anuário. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.